Quero e obterei. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, quis construir um motor que todos os 8 cilindros colocados num só bloco. Deu aos engenheiros as instruções necessárias para fazer um projeto da máquina. O desempenho foi feito no papel, mas os engenheiros concordaram unanimemente que era impossível engastar um motor de 8 cilindros numa só peça. Ford disse: façam de qualquer maneira. Mas replicaram: é impossível. Continuem, ordenou Ford, e permaneçam no serviço até conseguirem. Não importa quanto tempo leve. Os engenheiros continuaram. Nada mais lhe restava fazer senão permanecer no quadro da Ford. Passaram-se 6 meses e nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e ainda os engenheiros tentavam todos os planos concebíveis para executar as ordens, mas a coisa parecia fora de dúvida impossível. No fim do ano, Ford conferenciou com os engenheiros, que novamente lhe informaram que não tinham encontrado o jeito de executar-lhes as ordens. Vão em frente, teimou Ford. Quero e o obterei. Prosseguiram então, e como por passe de mágica o segredo foi descoberto. A determinação de Ford vencera mais uma vez. Talvez essa história não tenha sido descrita com absoluta precisão, mas, em resumo, o conteúdo está correto. Tire suas deduções. Você que quer pensar em enriquecer, do segredo dos milhões de Ford, se puder, não será preciso procurar muito. Henry Ford foi um sucesso, porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, o conhecimento do que se quer. Lembre-se a história de Ford enquanto lê e assinale nas linhas nas quais o segredo da sua estupenda realização foi descrita. Se puder fazê-lo, se puder apontar o determinado grupo de princípios que tornaram Henry Ford rico, você poderá igualar aos feitos em quase qualquer dos ramos para quais tem vocação. Um poeta percebeu a verdade. Quando Henley escreveu estas linhas proféticas, sou o dono do meu destino, capitão da minha alma, deveria ter nos informado que se somos donos de nosso destino e capitães da nossa alma, é porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Devia ter nos contado que nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que abrigamos na mente e que, por meios não familiares a nenhum homem, esses ímãs atraem para nós as forças, pessoas, circunstâncias da vida que harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos dominantes. Deveria ter-lhes contado que, antes que podemos acumular riqueza em abundância, devemos imantar nossas mentes com desejo intenso de riqueza. Devemos tornar-nos desejosos de dinheiro até que esse desejo nos leve a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas sendo poeta e não filósofo, Henley contentou-se em declarar a grande verdade em forma poética, deixando aos que seguiram a interpretação filosófica de suas linhas. Pouco a pouco a verdade se revelou. Até agora parece certo que os princípios descritos nesse livro contêm o segredo do domínio dos nossos destinos econômicos. Um jovem compreende seu destino. Estamos prontos agora a examinar o primeiro desses princípios. Mantenha o espírito aberto, lembre-se ao ler de que não são invenção de ninguém em particular. Os princípios funcionaram para muitos. Você poderá empregá-los em seu próprio duradouro benefício. Achará fácil e não difícil fazê-lo. Alguns anos fiz o discurso da formatura de Salem College em Salem, na Virgínia Ocidental. Salientei o princípio descrito no capítulo seguinte com tal intensidade
que um dos membros da classe de bacharelandos aproximou dele completamente, tornando-o parte da sua própria filosofia. O jovem se tornou deputado e fator importante na administração de Franklin Roosevelt. Escreveu-me uma carta que tão claramente refletia sua opinião sobre o princípio esboçado nos capítulos seguintes, e resolvi publicá-la como introdução ao referido capítulo. Fornece uma ideia das compensações futuras. Meu caro Napoleão, minha tarefa como membro do Congresso, tendo-me dado compreensão dos problemas dos homens e mulheres, fez com que lhe escrevera para oferecer-lhe uma sugestão que poderá ser útil a milhares de pessoas dignas. Em 1922, quando fez o discurso da formatura de Salem College, era eu um dos bacharelandos. Naquele discurso, o senhor implantou na mente a ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo do meu estado, e será responsável em grande escala por qualquer futuro sucesso que possa ter. Lembro-me como se fosse ontem da maravilha de descrição do método pelo qual Henry Ford, com muita pouca instrução, sem um centavo, sem amigos influentes, se levou a grandes alturas. Resolvi então, antes mesmo de terminado o seu discurso, que lutaria por um lugar para mim, não importando as dificuldades que tivesse que vencer. Milhares de jovens terminarão os estudos e esse ano e dentro dos próximos anos, cada um deles procurará exatamente tal mensagem de estímulo prático. Como a que recebi do Senhor, quererão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. O Senhor poderá contar-lhes, porque já ajudou a resolver os problemas de tanta gente. Há milhares de pessoas na América, hoje em dia, que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Pessoas que têm que começar do nada, sem dinheiro, indenizar-se das penas. Se alguém pode ajudá-los, esse alguém é o Senhor. Se publicar o livro, gostaria de possuir o primeiro exemplar que sair na máquina, pessoalmente autografado pelo Senhor. Com os melhores votos, creia-me cordialmente seu, James Randolph. "35 anos depois de ter feito o discurso, tive o prazer de voltar ao Salem College em 1957 e fazer o discurso especial de despedida por ocasião da formatura da turma. Foi-me então concedido o título de doutor honoris causa de literatura. Desde 1922 venho observando James Randolph, que se elevou a diretor de uma das linhas aéreas mais importantes da nação, grande e inspirado orador e senador nos Estados Unidos, pela Virgínia Ocidental. Pontos a fixar. Tal qual Eddie Barnes, um homem pode estar mal vestido e sem dinheiro, mas seu desejo ardente poderá trazer-lhe a oportunidade da vida. Quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Muita gente desiste quando o sucesso está ao teu alcance, deixa-no para os outros arrebata. Propósito é a pedra angular que qualquer realização, grande ou pequena, um homem forte poderá ser derrotado por uma criança que tenha propósito. Mude seus hábitos de pensar sobre o significado de sua tarefa e conseguirá, muitas vezes, alcançar o aparentemente impossível. Como Henry Ford foi, você poderá transmitir aos outros a sua fé e persistência e conseguir fazer o bem, o impossível. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Passo número 1, em direção da riqueza. Desejo. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Quando Edward C. Barnes desceu do trem de carga em East Orange, New Jersey, há mais de 50 anos,
Poderia parecer como um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Enquanto se caminhava nos trilhos da direção do escritório de Thomas Edison, sua mente trabalhava. Via-se na presença de Edison. O via pedindo uma oportunidade a Edison de concretizar a consumidora obsessão da sua vida. O desejo ardente de tornar-se sócio comercial do grande investidor. O desejo de Barney não era uma esperança, não era um anseio, era um agudo que transcendia tudo mais, era definido. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes novamente se postou diante de Edison no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Dessa vez, seu desejo, traduzido em realidade, estava em negócios com Edison. O sonho dominante da sua vida tornara-se realidade. Barnes foi bem sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo esforço, tudo por trás daquele objetivo. Nenhum caminho para a retirada. 5 anos se passaram antes que aparecesse a oportunidade que buscava. Para todos, menos para si mesmo. Ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Edison. Em sua mente, porém, via-se como sócio de Edison a cada minuto, desde o dia em que começara a trabalhar lá. É um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Edison. Mais do que qualquer outra coisa na vida, criou um plano para atingir o seu propósito, mas destruiu todas as pontes para si. Sustentou o desejo até tornar-se a obsessão dominante da sua vida e, finalmente, um fato. Quando se dirigiu a East Orange, não disse a si mesmo: tentarei induzir Edison a dar-lhe alguma espécie de emprego, mas sim, verei Edison e o avisarei que vim para entrar em negócios com ele. Ele não disse: conservarei os olhos abertos para outra oportunidade, caso falhe em obter o que quero na organização de Edison, mas disse: só há uma coisa no mundo que estou resolvido a obter, é uma sociedade comercial com Edison. Queimarei todas as pontes a minha resguardo e arriscarei todo o futuro da minha capacidade de conseguir o que eu quero. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Eis toda a história do sucesso de Barney. Ele incentivou navios. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que exigia uma decisão capaz de assegurar sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam em números os seus. Embarcou soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamentos, dando então a ordem de atear fogo aos barcos que os tinham transportado. Dirigiu seus homens antes da primeira batalha. Disse ele: vocês estão vendo os barcos em chamas? Isso significa que não podemos deixar essa praia vivos, a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora. Vencemos ou perecemos. Venceram. Toda pessoa que vence numa iniciativa deve estar pronta para atear fogo aos seus navios, cortando todas as retiradas. Somente assim, procedendo, é que se pode ter certeza de um estado de espírito conhecido como ardente desejo de vencer, que é essencial ao sucesso. Na manhã seguinte, o grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes como da rua State, vendo os escombros fumegantes do que tinham sido suas lojas, fizeram uma conferência para resolver e tentar reconstruir ou se deixariam Chicago. Para começar, uma outra vez, uma parte mais promissa do país chegaram à decisão, todos exceto um, de deixar Chicago. O comerciante que resolvera ficar e reconstruir apontou o dedo para as ruínas de sua loja e disse:
senhores, nesse mesmo lugar, construir a maior loja do mundo, não importando quantas vezes ela possa se incendiar. Isso foi quase um século. A loja foi construída lá, está até hoje. Monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido muito mais fácil para Marshall Field trazer os seus colegas comerciantes fizeram. Quando as coisas ficaram pretas e o futuro parecia sombrio, arrumaram as malas e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Note-se bem a diferença entre Marshall e Field e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente todos que têm êxito e todos os que fracassam. Todo ser humano que alcança a idade de compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas desejá-las no estado de espírito que torna obsessão. Planejar modos e meios definidos para adquiri-las, sustentar os planos como persistência, que não reconhece o fracasso, trará riqueza. 6 passos que transformam os desejos em ouro. O método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos definidos e práticos. Fixe em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas, quero bastante dinheiro, seja positivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para que essa positividade, que será descrita em capítulo subsequente, determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe algo de graça como realidade. Estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. Crie um plano definido de ação. Acabe do seu desejo e comece já. Quer esteja pronto, quer não, para pôr o plano em ação. Escreva uma declaração clara e concisa. A quantidade de dinheiro que pretende obter, fixe o limite de tempo para aquisição, estabeleça pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano através do qual pretende acumular. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes ao dia, uma vez quando deitar-se e outra hora após levantar-se. De manhã, ao lê-la, veja, sinta, acredite, já de posse do dinheiro. É importante que siga as instruções descritas nesses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do sentido 6º parágrafo. Você pode dizer-lhe é impossível ver-se de posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. Eis como um desejo ardente pode vir do seu auxílio. Se você deseja mesmo dinheiro tão avidamente que o seu desejo chegue a ser obsessão, não terá dificuldade de convencer-se que obterá riqueza. O objetivo é querer o dinheiro, estar tão resolvido a obtê-lo, que você se convence que o terá.